Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais exercício de cálculo. Nesse caso aqui nós vamos fazer o esboço do gráfico de uma função. Pegar uma função ali, uma função racional, né? Uma função racional que é x² mais 1 dividido por x² menos 1 e usando limites fazer um esboço do gráfico. Lembre-se, é só um esboço do gráfico para explorar aí as ideias de limites laterais, limites do infinito, interceptos, né? Então basicamente nós vamos definir alguns pontos dessa função e analisar nesses pontos seus limites laterais, seus limites no infinito, seus interceptos com os eixos x e y e traçar um esboço do gráfico. Não é um gráfico preciso, é só uma curva representativa do gráfico dessa função. Inicialmente nós vamos começar definindo qual é o domínio dessa função. Por ser uma função racional, lembra que divisão por zero não existe? Então o domínio dessa função aqui, o domínio de y, ele é um conjunto de valores de x reais, tais que... Lembra, nós vamos buscar o domínio mais amplo possível. Então a única regra aqui que não pode ser quebrada é a da divisão por zero. Eu não tenho raízes, nenhuma outra operação. Apenas divisão por zero. Divisão por zero não existe. Então o x² menos 1 tem que ser diferente de zero. Então o domínio dessa função é um conjunto de valores de x que deve obedecer essa regra. Nós sabemos que o x aqui não pode ser 1 e nem menos 1. Então nós podemos colocar aqui que o domínio desta função y é um conjunto de valores de x reais, tais que o x é diferente de mais ou menos 1. Por que é importante olhar o domínio da função? Porque no domínio da função você descobre os pontos de descontinuidade. Então, no x igual a 1 e no x igual a menos 1, nós temos descontinuidades. E uma forma de analisar essa descontinuidade, no caso dessas funções, é verificar os seus limites laterais. Então, vou montar aí 4 limites, né? 4 limites laterais para essas funções, quando x tende a 1 pela direita ou pela esquerda e quando x tende a menos 1 pela direita ou pela esquerda. Se algum desses limites der mais ou menos infinito, eu vou ter ali no gráfico uma assíntota vertical, que já é um elemento importante do gráfico. Então vamos montar aí 4 limites, né? Então limites. Um primeiro limite, 1, 2, 3, 4. Quando x tende a 1 pela direita, quando x tende a 1 pela esquerda, quando x tende a menos 1 pela direita, quando x tende a menos 1 pela esquerda. Aí eu vou estar verificando a existência de assíntotas verticais do gráfico em torno de x igual a 1 e em torno de x igual a menos 1. Bem, esses limites são todos limites da mesma função. Vamos montar aqui as 4 funções, né? x² mais 1 no numerador, e x² menos 1 no denominador. Todos eles também vão dar o mesmo resultado. Em todos eles, independente de x tender a mais ou menos 1 pela direita ou pela esquerda, o numerador sempre é um número próximo de 2. 1 ao quadrado mais 1 é sempre um número positivo próximo de 2. Então o numerador não muda em nenhum deles. Mesmo que seja menos 1, menos 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. Agora o denominador não. 1 ao quadrado é 1, menos 1 é 0. Então 2 dividido por 0 em todos eles.
O problema aí é o seguinte, esse valor não é zero. Divisão por zero não existe, mas o x também não é 1, né? X é próximo de 1. Se o x for próximo de 1 pelo lado direito, ele é um número maior que 1. E um número maior que 1 ao quadrado é maior que 1. Um número maior que 1 menos 1, o resultado é positivo. Então aqui nós temos uma aproximação de zero pela direita. E pelo jogo de sinais, esse limite é mais infinito. Vamos repetir o raciocínio no segundo limite. Lembra que são 4, né? X tende a menos 1 pela esquerda, então ele é menor que 1. Um número menor que 1 ao quadrado continua sendo menor que 1. Menor que 1 menos 1 é negativo. Então isso aqui é uma aproximação de zero pela esquerda. E pelo jogo de sinais, mais com menos, isso vai dar menos o infinito. Bem, se não ficou claro, pensa no seguinte. X é uma aproximação de 1 pela esquerda. Então ele está à esquerda de 1, pense no 0,9. 0,9 ao quadrado é 0,81. 0,81 menos 1 é negativo. Então por isso a aproximação é negativa. Tem que tomar cuidado com esse raciocínio quando o número é negativo. Ó, x se aproxima de menos 1 pela direita. Ele é maior que menos 1. Só que tem que tomar cuidado que na reta real, nós temos aqui o 0 e o menos 1. Uma aproximação pela direita está entre 0 e menos 1. E esse número ao quadrado é menor que 1. Menor que 1 menos 1 é negativo. Então isso aqui é uma aproximação de 0 pela esquerda. Então quando x tende a menos 1 pela direita, x quadrado menos 1 se aproxima de 0 pela esquerda. E mais com menos é menos infinito. Mesma coisa quando x tende a menos 1 pela esquerda. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, ele está deste lado, entre menos 1 e menos 2. Pensa aqui no menos 1,1, menos 1,2. Esse número ao quadrado é maior que 1. Maior que 1 menos 1 é uma aproximação de 0 pela direita. E mais com mais é mais infinito. Isso faz com que nós tenhamos as cintas verticais. Nós temos uma cinta vertical em x igual a 1. X igual a 1 é uma assíntota vertical. E nós temos uma outra cinta vertical em x igual a menos 1. Então esses dois valores são assíntotas verticais do gráfico dessa função. Qual vai ser o nosso próximo passo? Nosso próximo passo vai ser verificar as assíntotas horizontais. Então eu preciso de mais dois limites. Eu preciso de limites quando x tende a mais infinito e menos infinito, para verificar o comportamento do gráfico da função na horizontal. Então mais dois limites aqui. Limite, só que agora quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito. Eu estou verificando os limites à direita e à esquerda, as extremidades direita e esquerda do gráfico. Limite da mesma função. X² mais 1 dividido por x² menos 1. X² mais 1 dividido por x² menos 1. Que vão ser iguais a... Bem, esse limite pode ser feito diretamente se você lembrar das regrinhas, né? Lembra? Número dividido por infinito é zero. Ou então você pode melhorar o limite e resolver diretamente. Vou fazer isso, vamos pegar e vou dividir todos, né? Vou pegar esses limites, né? De cima e de baixo, e vou dividir tudo pelo maior expoente da variável x que eu encontro no denominador. Então, tanto este limite como este, eu vou dividir tudo por x². Você poderia usar L'Hopital também, derivar em cima, derivar embaixo, o resultado é o mesmo. Estou usando aí o método que é mais adequado para os estudantes iniciais de cálculo. Nesse caso aqui, olha, esse limite ele vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito de... Lembre, eu vou dividir tudo por x². x² dividido por x², 1. Mais 1 dividido por x². x² por x², 1 menos
1 sobre x quadrado. E vou fazer a mesma coisa nesse limite de baixo aqui, ó. Limite, quando x tende a menos infinito, dividir tudo por x quadrado por x quadrado, 1 mais 1 sobre x quadrado por x quadrado, 1 menos 1 sobre x quadrado. Como número dividido por infinito é zero e o x tende a infinito, tanto mais infinito ou menos infinito, 1 dividido por x quadrado, se o x tende a infinito, o x quadrado também tende a infinito. É 1 sobre infinito. E esse limite, né, se nós calcularmos separadamente, esse limite é zero, esse limite é zero, esse limite é zero, esse limite é zero. E sobra o quê? Sobra 1 sobre 1, né? Então esse limite é igual a 1 e esse também é igual a 1. O que significa que nós temos uma assinta horizontal à direita em y igual a 1, né? Aqui nós temos uma assinta horizontal à direita em y igual a 1. E aqui também nós temos uma assinta horizontal à esquerda, também em y igual a 1. A mesma reta nos dois casos. Bem, o que falta aí para analisar? Nós já vimos o domínio da função, que nos deu aqui as descontinuidades do gráfico, analisamos as descontinuidades e descobrimos as assíntotas verticais. Então nós temos aqui uma assínta vertical em x igual a 1, uma assínta vertical em x igual a menos 1. Depois fizemos os limites no infinito e descobrimos que nós temos uma assínta horizontal à direita em y igual a 1 e a mesma reta à esquerda em y igual a 1. E agora nós vamos verificar, para poder fechar isso, vamos verificar as intersecções com os eixos x e y. Perceba que quando eu tenho uma intersecção com o eixo x, o y é igual a zero. Então eu vou procurar aqui no gráfico, né, valores de x para os quais o y é zero. Ou seja, vou fazer 0 igual a x quadrado mais 1 dividido por x quadrado menos 1. Multiplicando em cruz eu obtenho, né, esse vezes esse, o 0 vezes isso vai dar 0, eu tenho que x quadrado mais 1. Resolvendo essa equação, eu obtenho x quadrado igual a menos 1. Existem números que satisfazem essa equação. A unidade imaginária é i. A unidade imaginária i ao quadrado é menos 1, mas ela não é um número real. Nós queremos interceptos no gráfico de uma função real. Então esse tem que ser real, então nós não temos interceptos onde y é igual a 0. Porém nós podemos ter onde x é igual a 0. Se o x for igual a 0, o que acontece? Se o x for igual a 0, eu vou ter que o y é igual a 0 ao quadrado mais 1 dividido por 0 ao quadrado menos 1, o que vai me dar y igual a menos 1. Então daqui nós podemos tirar um intercepto. Nós podemos tirar que nós temos um intercepto, eu vou chamar aqui de ponto I, no ponto em que o x é 0 e o y é menos 1. Ela corta, né, a curva desse gráfico, ela corta o eixo y em y igual a menos 1. Ela corta o eixo x? Não, porque se o y for 0, nós não temos x que satisfaz essa equação. Então ela não corta o eixo x, mas ela corta o eixo y. Vamos então agora desenhar o gráfico dessa função. Nós temos aqui os nossos eixos x e y, e a primeira coisa que eu vou marcar nesses eixos são as nossas assintas verticais. No x igual a 1 e no x igual a menos 1. Então no x igual a 1, né, marcar aqui ó, 1, x igual a 1, x igual a menos 1, eu tenho uma assíntota vertical no gráfico, ou seja, eu tenho uma linha, né, uma linha vertical, parecida com esta, né? Uma linha vertical
e que essa linha o gráfico não ultrapassa. Perceba que uma assíntota vertical tem essa característica, ela é uma assíntota. Então ela tem uma aproximação dessa curva, porém ela não é ultrapassada, nem para a direita nem para a esquerda. O que acontece quando x tende a 1 pela direita? Ou seja, quando x tende a 1 pela direita, o que acontece com o meu gráfico quando eu estou me aproximando de 1 deste lado? Quando eu estou me aproximando de 1 deste lado, o meu gráfico está tendendo a mais infinito. Então o meu gráfico sobe, né? Ele sobe aqui no movimento assintótico, ele sobe se aproximando a mais infinito. O que acontece com o meu gráfico quando x tende a 1 pela esquerda, né? Pela esquerda seria deste lado. X tende a 1 pela esquerda, deste lado aqui. O meu gráfico ele desce para menos infinito. Então o meu gráfico faz esse movimento aqui, descendo para menos infinito. Quando eu me aproximo de menos 1 pela direita, menos 1 pela direita seria deste lado. O que acontece com o meu gráfico? Meu gráfico ele tende a menos infinito, ele também desce. Então ele desce aqui deste lado, né? Ele está descendo aqui, olha, também a menos infinito. E quando x tende a menos 1 pela esquerda, o que acontece com o gráfico? Ele sobe a mais infinito. Então pela esquerda, né? X tendendo a menos 1 pela esquerda deste lado, o meu gráfico sobe a mais infinito. Tá? Essas aí são as setinhas que representam o comportamento do gráfico de acordo com as assíntotas verticais. Nós vimos que mais ou menos 1 são pontos de descontinuidade, então nessas linhas mais ou menos 1 o gráfico sobe ou desce. E na horizontal? Na horizontal eu tenho a assíntota horizontal y igual a 1. Vamos marcar essa assíntota horizontal, né? Y igual a 1. E nós temos aqui uma linha horizontal no gráfico. Representar aqui desta forma é só uma representação. E quando x tende a mais infinito, ou seja, para o lado direito, o y se aproxima de 1. Perceba que ele já está nessa região aqui, né? Então ele se aproxima de 1 no movimento assintótico. Aqui, olha. Quando x tende a mais infinito. E quando x tende a menos infinito? Mesma coisa. Quando x tende a menos infinito, ele já está nessa região, você tem uma setinha indicando que a curva está nessa região, ele também se aproxima de y igual a 1. Então nós temos as informações dadas pelas assíntotas horizontais. Interceptos. Ele corta o eixo x? Não. Quando y for 0, nós não temos x real. Mas ele corta o eixo y, porque quando x é 0, que é onde ele corta o eixo y, o y é menos 1. Então ele passa por aqui, olha. 1, menos 1. Esse gráfico ele passa por esse ponto aqui, olha, ele passa por aqui. Perceba que com essas informações, se você observar os detalhes que nós colocamos, dá só o esboço desse gráfico, né? Vamos ver como fica, né? Então ele passa por aqui, tende a menos infinito, ó. Ele desce aqui, faz uma espécie de uma curva aqui. Nessa lateral, ele tem esse aspecto, para mais infinito, e nessa lateral, o mesmo aspecto, quando tende para menos infinito. Então essa linha em vermelho seria o gráfico desta função. Na verdade, um esboço do gráfico, né? As curvas não são dessa forma, mas nós temos aí as principais informações, as assíntotas verticais, assíntotas horizontais e interceptos, e as tendências do gráfico. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, compartilhe, ajude o canal a divulgar, dê um like e muito obrigado.